Olá, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Eu quero falar sobre a esposa infiel de Deus. Mas Deus tem esposa, pastor José Marcos. Se você tiver paciência de ouvir o áudio até o final, entenderá de qual esposa Jeremias estava mostrando, ok? Antes de darmos continuidade à mensagem, você que não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas tenham acesso. Olha só, eu não vou ficar fazendo leitura para o áudio não ficar cansativo. Então você pode abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 2, versículo 6. Porque os reinos de Israel foram divididos. Reino do norte, reino do sul. Judá era reino do sul. Então Jeremias estava mostrando para Judá que, apesar da reforma do rei Josias, eles ainda não haviam se arrependido de fato. O despertamento espiritual aconteceu no tempo de Josias, tá? Porém, Jeremias usou muitas ilustrações para mostrar que Judá era uma amante infiel de Deus, no sentido figurado. Preste atenção, não é esposa no sentido literal. Então, Judá era um amante, estava traindo o Deus de Israel, uma esposa infiel, porque o amor de Deus para com Israel, para com as pessoas, é incondicional. Deus é fiel, mesmo se o homem for infiel. Inclusive em Jeremias capítulo 2, versículo 13, eu vou ler, tá? Olha só, vamos ler pausadamente. Deixa eu abaixar minha cabeça aqui um pouco. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Cisternas rotas. Cisternas furadas que não mantinha a água. A água é símbolo do Espírito Santo, símbolo de Deus. O profeta Jeremias estava sendo usado por Deus para mostrar que a adoração daquele povo era uma adoração dúbia, duvidosa, era uma adoração dividida entre Deus e os Baalaíns. Baal no hebraico significa Senhor. Eles estavam adorando Baal e Deus. E aí, quando Jeremias disse que eles estavam com as manchas espirituais maculadas, quando eles andavam após os Baalaíns, Jeremias capítulo 2, versículo 23, você pode conferir, fazendo um favor. Eles justificaram que não é inútil. Amo os estranhos e após eles irei. Quer dizer, eles estavam confiando em Baal e ao mesmo tempo
oferecendo culto a Deus. Só que Deus não recebe adultério espiritual, porque Deus requer adoração completa. Apesar de tudo, não voltou de todo o coração para mim, mas fingidamente, diz o Senhor. Na verdade, Judá era falso. Eles estavam sendo falsos diante de Deus. Então, o castigo para Judá era iminente. Inclusive, o capítulo 5 de Jeremias explica claramente que o falso arrependimento da esposa infiel, semelhante a Judá, leva a ruínas. E o reavivamento de Josias parecia sincero, mas, no entanto, o povo não teve mudança de coração. Então Deus desafiou Jeremias a procurar um judeu sincero, mas ele não achou. Os líderes eram falsos, os sacerdotes impuros e os profetas mentirosos. Jeremias capítulo 5, versículo 31. Vocês perceberam que até o momento eu estou oferecendo referências bíblicas, porque texto sem contexto vira pretexto, tá? Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao fim? Deus estava falando duramente contra os líderes, contra os falsos profetas. Inclusive, o falso profeta nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento, no Testamento, morria. Entendeu? Deus não tolerava profecia falsa, como ele não tolera os falsos profetas. Infelizmente, nos dias de hoje, aparecem muitos falsos enganadores, falsos profetas, para massagear o ego de líderes, de pastores presidentes, para massagear o ego de políticos, entregam profecia falsa. Então o castigo era repentino para Judá. Primeiro, Deus permitiu que o reino do norte fosse levado para a Babilônia. Depois o reino do sul, que é Judá também, que era considerada esposa do Senhor, esposa infiel. Então preste atenção quando você oferecer algo para Deus. Oferece do jeito que você é, sem falsidade, porque Deus não recebe culto falso. Deus não recebe falsa adoração. Ou você é, ou você não é. É melhor a pessoa se considerar um pecador, dizer assim, eu pequei e quero melhorar, do que ser falso diante de Deus. Não adianta você ficar em cima de púlpito, usar terno e gravata, ter um grau de conhecimento altíssimo, ser teólogo, filósofo, doutor, PhD. Não, isso não adianta. Não interessa se você é um exímio orador. Não interessa se você é carismático. O mais importante é, você teme a Deus ou é um falso? Preste atenção, porque o falso será destruído quando Deus resolver cobrar. É isso. Preste atenção. Um abraço.